era Jesus que estava ali. Eles não reconheceram, eles ouviram a voz dele, e Jesus explicando para eles tudo porque deveria acontecer, e explicando e falando porque que Jesus teria que morrer na cruz, o Messias, para depois ressuscitar. E eu penso agora, eles, os três sentados, porque eles iam continuando. Não sei se tinha mais gente na casa, mas eu imaginei o seguinte: vamos dizer que tivesse só os dois e Jesus junto. Jesus olhando bem para eles, viu que eles estavam decepcionados, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias. Olhe para mim aqui um pouquinho. Jesus também olha para você hoje e vê o seu coração quando Ele está sentado aqui, porque na verdade Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele quis nos abençoar com a presença dEle, porque Ele prometeu. Aí Ele olhando para os dois moços, para os dois discípulos que estavam chateados, que não estavam entendendo os porquês. De repente Ele pega o pão e levanta, e quando Ele vai orar, agradecendo, consagrando o pão a Deus, dando graças pelo pão, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que é Jesus que está ali. Reconheça: Jesus te conhece, Jesus te vê agora. E sabe o que eu gosto? É que não tem ninguém que possa se esconder da presença dEle. Ninguém. A gente pode ficar se escondendo atrás de alguma coisa, ou através de alguma justificativa, ou através de alguma parede, atrás de alguma parede, mas Deus conhece o seu coração. E irmão, Ele te atraiu até aqui, porque Ele precisa que você se firme cada vez mais nas promessas dEle, e que você não duvide daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Hoje de manhã vim muito forte no meu coração: não duvide da minha palavra. Não duvide do que Jesus pode fazer na sua vida. Não duvide dos planos dEle para você. Você pode estar meio chateado hoje, ou cansado. Final de ano, todo mundo está no prego, cansado porque a gente corre, não sei, é calor, e a gente fica desgastado com o calor, com a correria, com a falta de dinheiro às vezes, e às vezes ainda por cima tem briga na família. Obrigado, querida. Aí você fala: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está entendendo que eu estou passando um momento difícil? Jesus olhou para aqueles dois no caminho de Emaús e conheceu o coração deles quando olhou nos olhos deles. Eles precisavam entender que Jesus era o pão da vida. E quando Ele levantou aquele pão, eles reconheceram: só Jesus poderia fazer desse jeito. E eles ficaram tão felizes que eu nem sei se eles comeram, Jesus desapareceu logo depois, e eles saíram correndo todo o caminho de volta, e voltaram para Jerusalém para avisar que eles tinham visto Jesus. Hoje Jesus olha para você. O que Ele está encontrando aí dentro, na janela da sua alma, que é seus olhos? Está encontrando frustração? Está encontrando cansaço? Está encontrando o quê? Ou você está feliz?
Probleminha sempre a gente tem. Uma coisinha ou outra sai fora do que às vezes nós entendemos, nós queríamos. Mas sabe, Jesus te diz essa noite, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem um pedaço aqui que foi perdido, né? Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dá para colocar aquela figura? Você sabe o que é um jugo? Acho que os nossos avós, ou aquelas pessoas que nasceram no sítio, sabem muito bem o que é um jugo. Quem nasceu no sítio aqui? Ninguém. 1, 2, 3, 4. Nossa vida, todo mundo nasceu na cidade, algumas pessoas só. Meu pai ficava me explicando o que era jugo, que eu não entendia direito. Mas olha o que é o jugo. É esse pau aqui, essa madeira que é colocada entre um boi e o outro. Eles estão levando uma carroça, e precisa ter esse jugo, porque o boi mais velho leva o boi mais novo e ensina para que caminho ele tem que ir, porque o boi mais velho já está entendendo para onde ele vai. Esse aqui parece o boi mais velho. Esse aqui está com uma carinha esquisita. Esse aqui deve ser um novo na fé, que precisa aprender ainda com Deus. Ele não quer prender você, mas Ele quer que você largue o seu fardo pesado e pegue o jugo dele. O seu fardo é muito mais pesado, porque o seu fardo tem tristeza, tem abatimento, tem pecado, você tem cansaço, você tem coisas ainda para acertar na sua vida, e esse fardo é pesado. E quando vem para Jesus, a gente vem todo estrupiado, porque Satanás fez muita bagunça na vida da gente antes da gente se converter, mas ele não pode continuar fazendo agora. Amém, amados? Amém, amados? Agora Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados. Põe de novo, porque o meu também é pela metade. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Jesus fala para você essa noite: eu vou aliviar a sua carga, eu vou aliviar todo o peso que está na sua costa. Eu vou pegar e vou dar para você, ensinar você a tomar o meu jugo. Quer dizer, Jesus vai ficar de um lado no lugar do boi mais velho, e você vai ficar do outro lado do boi mais novo. E você vai aprender com Jesus, porque Ele é manso e humilde. E a gente é nervoso, a gente é bravo, a gente é irritado, a gente é ansioso. E Ele fala: não, você vai aprender comigo. E o dia que você aprender comigo, filho, você vai ser feliz, você vai encontrar descanso para a sua alma. Interessante que Ele fala descanso para a sua alma, que quer também dizer descanso para os seus sentimentos, para a sua mente. Interessante. Jesus quer trazer uma paz para você, que ainda é verdade que você já fez essa troca, já faz um tempo, mas ainda você de vez em quando quer pegar o fardo pesado, botar na sua costa de novo, e esquece do fardo, do jugo de Jesus. E Jesus fala: peraí, vamos trocar de novo.
porque você já pôs os pés pela mão, que você quer dirigir sua vida, mas eu quero dizer para você que quando você pega o meu jugo, eu dirijo você. Sou eu que te dirijo. E Jesus te convida essa noite, já convertido ou não, a entregar o fardo pesado que você está carregando sem precisar, e trocar pelo jugo de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. E por causa disso, você aprendendo com esse manso e humilde Jesus, você vai ter descanso para a sua alma. Aleluia. Quantos dizem graças a Deus? Sabe por quê? Porque você tem um Deus que se preocupa com o seu estado emocional, físico e espiritual. Você tem um Deus que mandou Jesus por você e por mim. Eu também tenho Ele, glória a Deus. E Ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós. Mesmo quando a gente era pecador, ainda a gente era inimigo de Jesus, Ele morreu por nós. E Ele nos fez, e Ele é o caminho que nos leva até Deus. E Ele fala: olha, venham para mim, deixa que eu ajudo você, chega de carregar o fardo pesado. Você fala: pastor, eu estou na igreja há 50 anos, e ainda sinto um fardo pesado na minha costa. Eu quero te dizer uma coisa, há 50 anos você já devia ter deixado isso na mão de Deus. Mas se você ainda não deixou, deixa hoje. É muito peso para você. É muito peso para você. Enquanto Jesus já levou os nossos pecados, as nossas dores sobre Ele, por que nós vamos ficar carregando todo um problema novamente? Que Jesus falou: já paguei o preço por isso. E Ele está querendo lembrar você: descansa em Deus. Está faltando dinheiro? Descansa nele. Está complicado lá o seu negócio? Descansa nele. Faz de Jesus o seu parceiro maravilhoso de jugo, porque esse parceiro maravilhoso vai te ensinar a andar pelos caminhos que Ele quer que você ande, mesmo na área financeira, mesmo na sua área familiar. E vai ensinar você a perdoar, amar. Se tinha alguém que não merecia ser morto na cruz, era Jesus. E mesmo assim Ele diz na cruz: Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós somos confrontados com o grande amor de Deus. A gente tem uma dificuldade de perdoar as pessoas, e as pessoas nem puseram a gente na cruz. Às vezes eles são uma cruz da nossa vida, mas Jesus te ajuda a carregar. Mas essa noite é uma noite de uma palavra de descanso. Você precisa aprender a confiar nesse Jesus que te convidou a pegar o jugo dele e a descansar nele. E os seus olhos, ao invés de mostrar ansiedade, tem que mostrar calma, tem que mostrar confiança em Deus. Seus olhos, ao invés de ficar nervoso com qualquer coisa, você tem que aprender a descansar nele. Aí Jesus olha para você e fala: agora está aprendendo, filhinho, descansa em mim. Senhor, mas tem isso, tem aquilo. Deixa que eu cuido para você. Você vai fazer a sua parte, não vai ficar em casa dormindo até 2 horas da tarde, né? Mas a parte de Deus Ele vai fazer. E Jesus Ele é um cavalheiro, Ele é maravilhoso. Ele não se impõe. É uma pergunta: se você quiser vir, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você quer vir até Ele hoje?
E eu não estou falando de salvação, eu estou falando para você que já é um cristão há muito tempo, mas que tem carregado pesos sem precisar. É difícil fazer isso, mas eu queria orar por você sobre isso nesse momento, antes de continuar. Gostaria que a gente fechasse os olhos todos. E não tem problema se você é um cristão já há muito tempo, mas ainda se sente sobrecarregado. Jesus te chama hoje e te diz: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Não saiu bom. Vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, abatidos. Se você quer entregar isso na mão de Deus hoje, seu fardo pesado, entrega agora. Mas fique em pé no seu lugar para a gente entregar isso juntos. E Jesus te diz: vinde, vinde, venha, venha, porque eu tenho para dar para você. Venha, porque eu tenho para dar para você libertação e graça. Está pesado. Entrega para Ele agora. Entrega para Ele agora. Fala para Ele: Jesus, eu entrego. Eu não consigo mais carregar esse fardo. Está pesado na minha costa, na minha cabeça. Estou tão preocupado, Senhor. Entrego nas Tuas mãos. Eu entrego nas Tuas mãos. Ore agora. Você ora. Você ora. Você ora. Você clama. Você entrega. Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços em Teus braços em Teus braços é meu descanso. Senhor, hoje nós trocamos os fardos pesados pelo jugo suave que o Senhor nos oferece. Pai, perdoa-nos porque nós queremos fazer o Teu trabalho. E o Teu trabalho, Deus amado, é cuidar de nós, é cuidar das nossas vidas, é suprir nossas necessidades. Claro, como Deus que o Senhor é, nós dependemos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E nos perdoa, Jesus, pela nossa, não incompetência, mas nossa falta de confiança. Sim, falta de confiança de que o Senhor vai trazer a bênção para nós.
Trocamos hoje, ó Deus, nosso fardo pesado pelo jugo do Senhor Jesus, que é manso e suave. Entrega na mão de Deus agora, entrega ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Pai, põe sobre nós o teu jugo. E o Senhor quer que nós aprendamos contigo, ó Deus, a ser manso e humilde de coração. Obrigado, Pai. Está nas tuas mãos. E nós recebemos o teu jugo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu amado. Quero falar de uma outra passagem. Quando a gente troca o nosso fardo e encontra Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e você pega o jugo dele e deixa ele dirigir sua vida, então você começa a jornada com Cristo, a grande jornada. Depois de entregar sua vida, depois de entregar os seus problemas e deixar que Ele seja aquele que te dirige em todas as coisas, então você toma um segundo passo. O segundo passo é: quem crer e for batizado será salvo. Primeiro você troca o fardo pelo jugo. Depois você diz para Ele: Senhor, só isso não, eu quero mais. Eu quero ser do Senhor de uma tal forma que eu seja morto para a minha velha vida e comece uma nova vida com o Senhor. Assim como o Senhor disse, Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não entendeu, porque ele entendia de religião e não entendia das coisas do Espírito. Talvez você entenda só de religião, de não machucar a sua religião antiga, ou seus pais, a tradição da família, enquanto Jesus está te convidando a ser uma testemunha viva aqui nessa terra, por amor a Ele, e deixar que Ele te dê uma nova vida, onde as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, através do batismo. Porque o batismo nada mais é do que simplesmente mostrando que você está sendo enterrado nas águas, como se fosse enterrado e morto na terra, e depois você se levanta para uma nova vida com o Senhor Jesus, onde Ele é o Senhor, onde Ele é o Rei, onde Ele é que manda, onde é Ele que dirige você, e Ele prepara um lugar para você lá no céu, para nunca mais você sofrer eternamente, para você não sofrer eternamente. Você entende isso? Primeiro passo, troca o fardo pelo jugo. Segundo passo, se entrega ao Senhor, a ponto de Ele começar toda uma vida, reciclar sua mente. E quanto menos você esperar, você já é uma nova criatura. Aquilo que você gostava, você já parece que não gosta mais. Aquilo que as pessoas diziam para você, parece que não importa mais. E aí você se interessa pelo que Deus pensa, e serve ao Senhor Deus vivo durante sua vida toda. E depois vem o batismo com o Espírito Santo, e depois vem os dons, vem o dom do Espírito, as 9 facetas do dom do Espírito, fruto do Espírito, o fruto do Espírito, depois os dons do Espírito. Quer dizer, Ele nos equipou de todas as maneiras para vivermos para Ele e para a glória dEle. E eu quero te explicar uma coisa, irmão. Tem uma passagem aqui na Bíblia que a gente gosta muito, e eu achava tão esquisito quando eu ia na casa dos irmãos. Muitas casas têm esse quadro na parede.
o caminho largo e o caminho estreito. Tem alguém que tinha na sua casa esse daqui? Não tem? O senhor tem, irmão Cláudio? Porque nós somos das antigas, né? Tem mais alguém que viu a sua avó, na casa da sua avó? Isso. Você lembra daquele lá? Você ficava olhando, o que é isso? Por que o caminho estreito é de Jesus? Jesus não quer o bem da gente? Eu quero te falar uma coisa. Está escrito em Mateus 7. Isso. Eu vou achar. Mateus 7 diz, dá para você procurar aí o versículo, por favor? Não é esse. É para falar aquele lá do o caminho estreito e o caminho largo. Está aqui em algum lugar, irmão, mas quando eu fico preocupado, eu não consigo enxergar direito. Pois, não quero esse aí, não. Então põe por favor, para nós. É o 13. 7, 3 e 4. Estreita e larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. E aí, tem um pedaço que não tinha, né? Deixa eu olhar em cima. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E o 13, pode dar uma olhadinha de novo? Entrai pela porta estreita, larga é a porta da perdição. A porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Esses dias eu estava pensando, por que o caminho é estreito? Quantos têm filhos pequenos na sua casa? Que levante a mão. Você tem algum lugar na sua casa que é perigoso? E você tem que pôr um portãozinho para ele não passar? Tem alguém que faz isso? Porque você é um mau pai, concorda? Você quer prender ele lá dentro, é isso? Não, você quer proteger o seu filho. Por que o caminho é apertado? Porque se fosse largo demais, talvez você caísse fora. Então ele pôs o caminho menor, para você não se perder nesse caminho. E do lado do caminho tem o guarda-reio, sabe como tem nas estradas? Para que você não vá demais, porque de vez em quando a gente gosta de andar quase caindo fora. A gente faz como eu fiz quando eu era criança, que eu já contei 300 vezes, que eu vi a grade da minha casa e falei, isso é bom para fazer que nem um circo, eu vou me equilibrar lá, e fiquei. O que aconteceu? Conta para mim o que aconteceu. Eu levei um tombaço e caí em cima de um monte de espinho, aquela florzinha que tem um monte de espinho, que chama, não sei como que chama, que tem uma florzinha vermelha. E depois de ainda por cima eu estava cheio de espinho no bumbum, minha mãe me bateu também. Mas eu era irresponsável, eu podia ter quebrado tudo, não quebrei nada. A única coisa que eu fiquei foi com orgulho ferido. Porque eu não dava para ser malabarista, né? De circo. O que acontece? Você de vez em quando faz isso com Deus, e você fica bem na pontinha. Eu não vou ficar muito aqui porque estou meio ruim de tontura. Faz de conta que aqui, ó, esse aqui é o caminho. Estou aqui, ó. Aqui fora eu caio fora. Aqui eu estou dentro da casa do Senhor. Aqui eu estou fora. E você gosta de andar no perigo. Não, isso não vai fazer nada. Não, esse negócio de estar na igreja e agora a gente ter muito cuidado. Imagina, o pessoal é muito crentão lá na igreja. Não, eu não gosto de ficar muito na igreja, eu gosto de fazer qualquer coisa que precise aqui fora. Ou eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso dançar, eu não posso fazer um monte de coisa. Pode, filho.
Mas como diz o pastor Carlos, fique tranquilo, você vai colher, porque você provavelmente vai cair, porque quem brinca com Satanás, quem brinca com ele, quem brinca com o seu pecado, quem brinca consigo mesmo, não valorizando as coisas de Deus, vai ter um resultado ruim para a sua vida. Tem alguns aqui que estavam assim, mas hoje já estão bem com Deus, glória a Deus. Né, Renan? Você estava meio assim, né? Mais ou menos. Mas ainda tem gente aqui na igreja que ainda faz isso. Fica no caminho largo, o caminho largo é mais gostoso. E quem disse que o caminho largo te leva para a vida eterna? É o caminho estreito que te leva para a vida eterna. É o caminho onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho. E ainda por cima tem um cuidado do lado para você não sair fora da cerquinha. É só por proteção que Jesus ama você de tal forma que fez um caminho estreito. Permaneça no caminho estreito. Não tem nada lá fora que seja mais bonito do que Deus. Tem outros deuses que você vai adorar e que nem são deuses nada, mas ele fica querendo se aparecer para você, chamando sua atenção, como ele fez com Eva. Se você continuar aí e não comer dessa árvore, você vai ficar, você não vai ter o conhecimento que Deus tem. Ô boba, você não vai morrer nada. Come. Ô bobão, imagina você vai ser cristão desse daí que fica lá dentro da igreja. Você vai dar dinheiro para os pastores? Quantas vezes a gente escuta isso, né? Quem já escutou isso alguma vez? Sinal que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não te abalou e você sabe da sua identidade. E sabe que você é filho do Deus Altíssimo e que você não está aqui para dar dinheiro para ninguém. Está aqui para servir o Deus vivo. E nós todos estamos aqui para isso também. Porque pastor também é servo de Deus, como você. Agora eu digo, é estreito. Mas é difícil andar com Jesus. Eu quero falar para vocês aqui uma passagem que está em 1 João, que se Deus quiser eu vou achar. Agora eu achei Mateus 17. 1 João diz assim, Vera, que os mandamentos de Deus não são penosos. Ao contrário, se não me engano é 1 João 4. Hoje eu estou meio atrapalhada, hein? Não, 1 João 5, de 3 a 5. Aleluia, achei, obrigado Senhor. 1 João 5, de 3 a 5. O que diz? Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa com mais fé. A nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus aqui? Então você vence o mundo, irmão. Você é um vencedor. Você já ganhou a corrida. Você já ganhou esse título. Você é vencedor. Você é vencedor. Ai, Jesus. Tudo bem, eu vou pôr a culpa no calor, tá? Você é vencedor. Só os mais inteligentes. Você é mais do que vencedor. Só os lindos agora. Você é muito mais que vencedor. Que coisa
coisa linda. Tá vendo como você gosta de ser bonito? Terminando aqui essa passagem, eu quero só evitar um probleminha só. Que nessa jornada que a gente começou entregando o fardo pelo jugo, tomando uma posição de batismo, deixando que Ele seja o rei e o dono da sua vida, e o Senhor da sua vida, Ele vai dirigir os seus passos. E quero lembrar bem que batismo quer dizer imersão, quer dizer mergulhar. A palavra no grego quer dizer mergulhar. E depois disso, o caminho estreito é bom, e os mandamentos de Deus não são penosos. E agora continuando, mas enquanto você está aqui nessa jornada, tem um probleminha, que está escrito em Mateus 24, 10, 11, Mateus 24, que você tem que manter-se firme na fé. 24, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade das pessoas, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será... Aleluia. Isso antes da volta de Jesus. Vamos ler de novo? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Não é verdade? Tem gente que assiste o Fuxico Gospel, que tem no celular. E eu não sei por que você assiste isso, irmão. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque tem gente já dando risada aí. Sabe por que você não devia assistir isso? Porque lá eles estão colocando a sujeira e os pecados de pessoas para escandalizar os outros. Você nunca devia assistir isso. As pessoas erram, as pessoas não são santas e fazem muitas coisas erradas. Os pastores erram, mas não é por causa disso que eu vou abandonar Jesus. Tem muita gente errada que vai ter que dar conta a Deus. Aí fala, como? Pode fazer isso que a gente gosta. No fundo a gente gosta de fofoca, irmão. E isso não é bom para você. Isso envenena a sua alma, fica envenenado o seu coração. E aí quando você vai ver as coisas, você já não acredita mais com aquela ingenuidade que o cristão tem que ser. O cristão tem que ser puro. O cristão não tem que ficar olhando as pessoas e julgando as pessoas. Como talvez você esteja me olhando e pensando, por que essa pastora só vem de tênis à noite? Eu vou explicar para você. Eu estou numa fase que é gostosa da de tênis. E eu venho de tênis, só não vou de tênis só em casamento. Quando eu vou fazer casamento eu não posso ir de tênis, então eu vou. Então não fica olhando, as pessoas têm os motivos delas. Deixa para lá. Cuida da sua vida, para que você não caia. Amém? Amém, Senhor. Quantos vão deixar o Fuxico Gospel? Tira aí já, sai daí do Face. Nem sei se é no Face que vê. Outro dia um pastor veio para mim, olha o que aconteceu lá. Então eu falei, mas por que você assiste isso, meu amado? Não é para saber o que está acontecendo no mundo. Não precisa, já está acontecendo muita coisa ruim nesse mundo. Vamos olhar para Deus, que tem muita coisa boa acontecendo também, aleluia. Deus tem feito maravilhas e as pessoas ainda são salvas, aleluia. E aí, queridos, nós vamos estar nesse último tempo, e muitos vão de trair e odiar uns aos outros. E 11, no 11 diz assim:
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É lá, aquele profeta que fala isso, faz aquilo, aquele outro que faz aquilo, aquilo outro. Você já viu um monte de gente correndo atrás de profetas por aí? Irmão, se converta, vai orar e vai buscar de Deus, porque Ele fala com você. Mas se um dia tiver algum profeta que chegar perto de você e falar, julgue a profecia. Se está certo, receba. Mas se não tiver certo, por favor, mantenha o seu discernimento em dia, porque você tem o Espírito Santo e Ele te ensina. Não deixa ninguém chegar perto de você e falar assim: você tem que passar para a minha igreja, senão você vai morrer, porque a sua família vai ficar não sei o quê, porque é a minha igreja que salva. Você fala assim: sinto muito, irmão, a minha Bíblia diz que Jesus é que é o único caminho, a verdade e a vida. Então, desculpa, você não tem isso aí na Bíblia, dá uma olhadinha. Mas como eles não leem muito a Bíblia, eles não sabem. Não se deixe enganar. Os falsos profetas estão por perto, mais perto do que você imagina. E na internet, então, pelo amor de Deus, eu não sei, tem tanta gente que vê um pastor, ai, ama aquele pastor. Aí vê aquele pastor, ai, ama aquele pastor. Vê aquele pastor, ama aquele pastor. Quem é o seu pastor de verdade? Aí aparece a Vera e o Carlão. Você fala: esse pastor, estou cansada já, porque faz uns 40 anos que eu conheço ele. E você nunca nos viu sair fora do caminho de Deus. É isso que você conhece da gente. Você conhece as nossas falhas, mas você sabe que nós nunca desviamos do caminho correto do Senhor. Os outros já não sei. Não ponho minha mão no fogo, porque eu punho a minha mão no fogo pelos outros também. Mas ultimamente tem tido cada pastor estranho que está distorcendo a Bíblia. E essa pessoa vai ter que dar conta a Deus, irmão. Então não seja você um propagador de más novas. Seja você um propagador das boas novas de Cristo. Sim, Ele cura, Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua curando pessoas, Ele continua batizando com o Espírito Santo, que você devia almejar mais isso. E para terminar, que eu estou animada, né, pastor Carlos? Porque você não puxou meu paletó que eu não vi? Cuidado nesses últimos tempos. Assim como diz aqui nessa passagem bíblica de 1 Timóteo 4, de 1 a 3. E a última passagem que eu vou ler. Por favor, coloca ela para a gente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eu estou falando de apostasia. Apostasia é aquele que troca a verdade de Deus e abandona por outras coisas, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Depois você lê na sua casa. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Cuidado não se apostatar da fé. Apostatar é conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo e depois falar: isso não serve para mim. Hoje de manhã estava conversando com uma irmã e a irmã falou o seguinte: olha, tem uma irmã que veio aqui na igreja, que ela era batizada, ela cantava no louvor até. Eu falei: nossa, mas ela voltou para a velha vida de uma tal forma que ela voltou a ser idólatra novamente, a fazer um monte de coisa. Eu falei, fiquei pensando, a pessoa não conheceu Jesus, porque se tivesse conhecido, jamais trocaria a glória do Deus vivo por outras coisas. Feche um minutinho seus olhos. A jornada com Cristo é maravilhosa.
Satanás, seu adversário, vai andar ao seu e no meu derredor, tentando nos tragar, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos firmes no Senhor. Nós temos o DNA de Cristo, nós sabemos que somos, a nossa identidade em Cristo eu sou filho amado do Deus vivo. Você é filho amado do Deus vivo, e Satanás não vai te confundir. Por isso, não dê ouvidos a espíritos enganadores, através de pessoas que parecem boas, mas que no final querem o seu mal. Em nome de Jesus, comece a jornada com Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, comece hoje. Troque o seu fardo pesado pelo jugo de Jesus, e depois se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aquele que é batizado será salvo, e aquele que não é batizado, ou melhor ainda, está condenado, diz a Bíblia em Marcos 16:15. Cuidado, permanece firme. O caminho é estreito para sua proteção. O caminho é estreito porque Deus cuida de você. O caminho é estreito porque Ele te ama. O caminho é estreito porque Ele quer que você vá morar com Ele lá no céu. O caminho é estreito porque Ele quer ser o seu Pai aqui na terra. E você tem que depender dEle. Se você quer mais de Deus, e que essa jornada seja cheia do Espírito Santo, fique em pé no seu lugar nesse momento. Aleluia. Fique todos em pé se você puder, porque eu tenho certeza que todos aqui querem que Deus, que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida e dirija você. E daqui a pouco eu quero perguntar para você: você vai se batizar? Se você já trocou o fardo, agora é só obedecer a palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Pastor Carlos, você pode orar por eles? Pai, nós reconhecemos que a Tua palavra nos traz o desafio de nos consagrarmos diariamente ao Senhor, de reconhecer que sem Ti, ó Deus, nada somos. Sem Ti, ó Deus, somos como aquele boi novo que quer fazer tudo na própria força. Mas que privilégio que o Senhor nos dá, porque o Senhor colocou sobre nós um jugo leve. E o Senhor é manso, e o Senhor nos ensina a sermos mansos e a termos uma vida condizente com a Tua palavra. E ó Deus, nós estamos de pé diante da Tua presença, declarando que queremos mais e mais de Ti. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos guie por caminhos de delícia, por caminhos de obediência, por caminhos de renúncia. Ó Deus, e nós pedimos que nós como igreja possamos crescer, Senhor amado, na graça e no conhecimento do Senhor. Admitimos, ó Deus, as nossas limitações, mas que privilégio, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo foi enviado para nos assistir em nossas fraquezas. Então nós nos lançamos nesse momento diante do Teu altar. Nós reconhecemos que o Senhor iniciou uma grande obra em nossos corações, e o Senhor está aperfeiçoando, e nós queremos nos submeter ao Teu Espírito nesta noite, e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor amado, a rejeitar tudo aquilo que não procede de Ti, todo engano, toda mentira, ó Deus, que Satanás lança em nosso caminho, caia por terra, e que verdadeiramente a Tua boa, perfeita e agradável vontade se realize em nossas vidas. Te dou graças, ó Deus, porque eu creio que esta igreja está entrando em um novo nível diante da Tua presença, e cremos que o ano que está por iniciar
ó Deus, será o melhor ano da nossa história, pois o Senhor estará trazendo avivamento, despertamento e um derramar de uma unção sobrenatural, e cada um dos teus filhos serão abundantes, terão rios transbordantes, e ó Deus, nós veremos milhares de pessoas sendo impactadas. Ó Deus, eis-nos aqui, cumpre em nós o teu querer, em nome de Jesus, amém. Ore assim comigo: Senhor Jesus, a minha vida é tua, e eu reconheço as minhas limitações, mas nesta noite eu te peço, coloca sobre os meus ombros o teu jugo, que é leve, e me direciona, Senhor, no caminho de santidade, de obediência, e eu creio que o Senhor está trazendo algo novo na minha vida, que é uma vida plena, abundante, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus.